Mais um pó de belas no ar, e eu sempre com uma bela, e sempre empreendedora, empresária, bonita. Eu vou apresentá-la, tá? Ela tem 30 anos de idade, formada há 7 anos pela Universidade Salgado de Oliveira. Ela segue uma história de propósito, ciência e amor pela profissão. A minha convidada é a nutricionista Ingrid Batista. Tudo bem? Olá, Cláudia, prazer. Olha, a gente se conheceu na rede social, eu adorei a sua Sim, página e te convidei para estar aqui hoje, porque realmente é uma página com muita energia e que você ajuda as pessoas, porque você teve uma história, né, disso, uma relação sua que começou na infância. Conta para mim essa história. sim. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder te Obrigada. contar um pouquinho da minha história, do que eu acredito e hoje no que é o meu propósito de vida, né? Bom, a minha história na nutrição, realmente, ela começou ainda muito jovem, na verdade criança, porque eu era, Cláudia, aquela criança gordinha. Então hoje eu Uhum. pego algumas fotos ali e vejo que, caramba, nem era tanto, mas na minha cabeça, e na época de escola, a gente sofria bullying, sem saber que era bullying, né? Hoje tem um nome pra isso. Uhum. Mas ser uma criança gordinha na infância não era fácil, não, acho que não é ainda, né, para as crianças, porque você tem ali piadinhas, aquelas musiquinhas, o incômodo com você mesma. Então, E assim, só para te cortar, existe uma solidão, né? Uma solidão de você não ser chamada para certos lugares. Eu acho que a solidão social, eu acho que é muito forte. sim. E eu vivi isso até dentro da família, assim, meus primos, meu irmão mesmo, Uhum. sempre assim, zoando, né, num tom mesmo de brincadeira, por conta de eu ser gordinha. E aquilo sempre me incomodou muito. Então, desde muito nova, eu quis fazer dieta para emagrecer, mesmo sem saber, assim, muito perdida, né? Eu tinha ali por volta de, sei, 8, 9 anos. Eu era muito nova mesmo quando eu comecei a me interessar ali por essa área, né, da alimentação saudável. Mas você fazia aquelas dietas tipo, vamos lá, da sopa, essas Dietas dietas malucas, loucas, né? né? Que... Bom, como eu era criança, né, muito jovem, eu não tinha essa liberdade dentro de casa, né, para fazer esse tipo de dieta. Mas eu fazia muita restrição. Então, eu ficava horas sem comer. Lá em casa, eu lembro que tinha aquelas revistas assim, Dietas Já, Corpo a Corpo. Então, o meu interesse pela nutrição começou muito daí também. Uhum. Então, de me interessar por essas revistas. E aí, eu comecei a pedir pro meu pai trazer da banca de jornal as revistas Corpo a Corpo, Boa Forma. E ele, muito na inocência, trazia pra mim, achava interessante eu gostar, né, desse tipo de revista. E dentro dessas revistas eu me encontrava, assim. Eu gostava das matérias, eu gostava das dietas. Hoje em dia eu percebo, cara, dieta de revista É, é tinha uma aquela coisa da coisa. lua também, né? Uma coisas Nossa, loucas, né? E assim, é. aí você me parece que você já tinha aí o apoio familiar, né? Começou o apoio da sua família, mesmo trazendo a revista, já começou, você teve esse apoio? Porque é muito importante, né? O apoio familiar. Eu acho que é muito, né? Sim. Esse apoio começou muito, talvez, na inocência deles de não saber, muito intuitivamente também, né? Deles não saberem que aquela questão me incomodava. Esses dias que eu fui contar pros meus pais. Ah, mentira! Eles devem ter ficado até emocionados, Pois é, né? meu pai nem imaginava, assim, que esse fato dele trazer as revistas pra mim impactou tanto a ponto de hoje eu ser nutricionista. Então, foi bem daí a minha história. E aí, depois, né, um outro fato ali na minha infância ainda, é a, a mãe da minha melhor amiga, da época, né, de adolescência, infância, ela era nutricionista. Foi a primeira nutricionista que eu conheci na vida. Eu falo pra ela até hoje que ela é minha inspiração. E aí quando eu descobri que nutricionista emagrecia pessoas, eu cheguei nela e falei, tia, passa uma dieta pra mim que eu quero emagrecer. E aí eu lá, né, com 8, 9 anos, aí ela, menina, vai brincar, você precisa ir pra rua, correr. Mas eu percebia que na casa da minha amiga tinha muito assim, alimentos que na minha não tinha. Então era pão integral, um queijo branco. Eu comecei já a olhar esse tipo de alimentação com outros olhares. Falei, então deve ser por aí que é o caminho. Uhum. Então, quando chegou ali na fase da minha adolescência, né, de escolher o que eu queria seguir, eu não tive dúvidas de que eu iria ser nutricionista. Uhum. Isso sempre foi muito claro, assim, pra mim, no meu coração. Eu acho que a nutrição te escolheu. A nutrição me escolheu. E como é que. E aí, daí, como é que foi? Você se formou, aí teve.
começou a atender os clientes? Conta depois aí. Ah, não. Eu quero antes de tudo... Você emagreceu? Como é que foi essa história? Ah, sim. Né? Porque a gente Vamos falou lá. tanto... Sim. Né? Eu não cheguei, já estou pulando. Eu sei, como é que foi essa virada de chave? Sim. Né? Ainda Porque criança, né? uma criança de Sim. 8 anos. Como é que foi uma virada de chave para você chegar e falar, não, eu vou me escolher ser do jeito que eu quero? Pois é. Hoje meu irmão até brinca, né, Ingrid? Eu fui seu coach reverso. Porque as zoações dele me levaram para esse caminho, né? Que eu sigo até hoje com muito amor, muito propósito. Mas então, lá atrás, como eu lia muito essas revistas, eu comecei a ficar muito restrita. Então, os meus erros começaram ali já. Hoje eu vejo muitas mulheres cometendo os erros que eu cometi. A gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. Mas, Com certeza eu quero saber. sim, tem alguns erros que a gente vai cometendo sem saber, quando a gente não tem muita consciência. E aí, os meus maiores erros, assim, na tentativa de emagrecer ainda criança, foi ficar muitas horas sem comer, achar que comida era ruim. Então, eu não queria mais comer nada, porque aquilo ia me engordar. Você chegou a fazer colocar o dedo na garganta, como tem muita gente que Sim. faz isso? Não, nunca sofri Graças nada a de... Deus. Não, nenhuma tipo de bulimia, anorexia, não. Mas eu tinha também compulsões escondida. Então, ao mesmo tempo que eu não comia na frente de ninguém, assim, um negocinho de nada que eu botava no prato, em alguns momentos, escondida, eu comia muito. Eu abria a geladeira ou pacote de biscoito, né? Na minha casa tinha esse tipo de alimento. E pegava e comia o pacote de biscoito todo, escondida. E depois ficava me culpando. Por que eu fiz aquilo? A pior coisa é a culpa, né? A culpa... Eu acho que a culpa Nossa. engorda mais do que realmente você engordou. Exatamente. Não é? A culpa, né, vira aquela bola de neve mesmo. Você fica ali se martirizando, né? Mas aí, quando foi que eu comecei a emagrecer? Isso, né, esse relato foi na minha infância. Então, eu comecei crescendo já interessada, né, nessa área de alimentação e nutrição. Quando chegou ali na minha adolescência, foi o auge que eu fiz uma dieta. Eu fiz a primeira dieta da minha vida que eu levei por um tempo, que foi a dieta dos pontos. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar e eu já fiz. É muito legal, é muito legalzinha na época. Na época, né? Então, eu descobri essa dieta também na revista. Em uma das revistas estava bombando essa dieta, né? Dieta dos pontos. E, basicamente, a dieta dos pontos você tem uma lista de alimentos com pontuação, né? Então, quanto mais saudável o alimento, menos ponto ele tem. Quanto mais calórico, mais ponto ele tinha. E aí, você tinha que fazer um cálculozinho para você saber quanto a sua pontuação por dia. A minha era muito baixa. E eu, cara, como é que eu vou conseguir comer? Porque se eu escolhesse os alimentos que eu queria comer na lista, eu sairia totalmente daquela pontuação que eu precisava para emagrecer. Então, daí que partiu essa questão das minhas restrições. Então, eu comecei a comer menos, porque eu precisava daquela pontuação. Mas, Cláudia, eu vou te falar que esse tipo de dieta não durou quase nada na minha vida. Porque é uma dieta muito difícil de seguir. É quase insustentável, porque não é um estilo de vida. É uma dieta que você vai fazer ali, você pode até perder um peso, mas não dá para levar adiante na sua vida, sabe? E como daria para levar adiante na sua vida? É como eu faço hoje com as minhas pacientes, né? É uma forma de olhar para nutrição de uma maneira diferente, mais consciente, pensando não só ali no momento que você tá de dieta, mas levando aquilo como um estilo de vida. Então, você escolher os alimentos certos ao longo do seu dia, sem mesmo estar de dieta. Aí, por exemplo, acabou voltando lá atrás, acabou dos pontos, e aí você começou a ter essa expertise em relação à alimentação, ou teve outras coisas que fizeram com que você já escolhesse emagrecer? Como é que foi isso? Porque a gente falou dos pontos, mas... Sim. Aí os pontos, a dieta dos pontos, eu acho que foi o pontapé inicial para eu entrar ali no mundo das dietas. Fiz por um tempo, mas não conseguia sustentar, aí voltava. Ioiô. Ficou ioiô, exatamente, né? Como a maioria das mulheres, né? Tenta e daqui a pouco para, porque não consegue manter, aí volta. Eu sempre pratiquei esporte, isso também me ajudou. Então, na infância, eu fazia natação. Então, a natação também me ajudou bastante nessa parte, eu acho, de manter ali um estilo de vida mais saudável. Mas eu lembro que no ensino médio, as minhas amigas do ensino médio, elas ficavam chocadas comigo,
quando eu levava uma maçã ou uma barrinha de cereal pro lanche da escola. Enquanto a maioria tava lá na cantina comprando um salgado, um biscoito, tava eu e minha maçãzinha. É o que você falou, é o propósito, né? É o propósito. Então, lá naquela época eu já tinha muito essa consciência. Não, eu quero emagrecer, conseguir emagrecer. Só que hoje, Cláudia, eu olho as minhas fotos daquela época e fico assim, chocada, irreconhecível. Porque por mais baixinha que eu seja, eu não tenho esse porte de ser miãozinha, né? Eu tenho o corpo. E aí hoje eu olho para aquelas fotos e falo, gente, eu tava muito magra, eu não me enxergava desse jeito. Ainda tem isso, né? Quando a gente tá nesse processo de perda de peso, às vezes acontece da gente não enxergar o jeito que a gente tá. Ou você não enxerga que você tá acima do peso, porque a gente tem muita distorção de imagem. Ou então você não consegue enxergar que você já emagreceu e você quer mais e quer mais. Porque a sua visão sobre você mesma, ela ainda tá muito deturpada. Então, eu passei por isso também. Desse momento de já estava muito magra e não me enxergava daquele Aí jeito. dizem que isso pode causar até uma bulimia, porque a pessoa Sim, nunca consegue ver que ela tá, nunca. o corpo que ela tá. Então ela quer sempre botar pra fora. Ainda bem que não chegou a esse ponto. Não, Mas, sabe, eu acho que hoje, refletindo, eu acho que isso aconteceu comigo por conta do passado. Porque fica na nossa cabeça. Então, tudo que a gente vai absorvendo ao longo da vida fica ali, registrado. Então, como eu era uma criança que escutava, né, as piadinhas, as músicas, aquilo me marcou de uma forma. Quando, ainda assim, eu já estava magra, eu ficava com isso na cabeça. Então, eu não queria voltar mais a escutar aquelas piadinhas e músicas e tal. Então, eu acho que por isso que eu não conseguia me enxergar dessa forma. Então, hoje eu olho e falo, caramba, eu já estava magra, só que eu não conseguia me enxergar daquele jeito. É muito engraçado. Eu vou falar agora um pouco de mim. Eu também sofri bullying. Meu cabelo era enrolado. Na época eu não usava cabelo enrolado, né? As pessoas não queriam ver o cabelo, era mais enrolado o meu cabelo. Então eu sofri Sim. bullying pelo meu cabelo, Caramba. né? Então eu tô falando isso, você até me emociona pelo que você passou, porque eu passei também, A gente entendeu? se E é identifica, muito né? solitário, porque É. a gente não sabe lidar com isso, Não né? Que eu sabe, tô até emocionada, criança né? não sabe lidar. É, exatamente. E às vezes você vai contar para um adulto e o adulto acha que é bobeira. É, só a gente que Só sabe a como gente que que é, sabe. né? E me diz uma coisa, vamos ver agora como chegou agora vamos chegar agora no seu cliente, tá? No Tá. seu consultório, você já está atendendo. Como é que você define o atendimento junto ao cliente? Olha, E hoje. como você eu quero duas perguntas. Tá, Como você consegue enxergar a nutrição e como você define o seu atendimento junto ao cliente? tá. Bom, como você falou, eu acho que a nutrição me escolheu. Então, hoje eu não consigo me imaginar sem a nutrição na minha vida. Eu não consigo pensar em ser outra coisa além de nutricionista. Porque isso vem desde a minha infância. Eu acho que a gente se fundiu ali, eu e a minha profissão. Então, eu tenho muito orgulho de onde eu chego. As pessoas vão saber que eu sou nutricionista. Porque eu acho que eu transmito isso de alguma forma. E também porque eu falo. Se deixar um pouquinho, eu vou começar a conversar e vou falar que eu sou nutricionista. Então, a Aliás, você é nutrição. apaixonada Eu sou apaixonada pela minha profissão. pela nutrição. Sou apaixonada mesmo. Então, eu passei pelo que eu passei, eu acredito que tenha sido um propósito também para hoje eu ser a nutricionista que eu sou. E junto do meu cliente, ao longo desses 7 anos, né? Amanhã eu completo 7 anos de formada. Parabéns. Obrigada. Eu acho que eu fui percebendo que ser mais acolhedora nos meus atendimentos estavam fazendo mais diferença do que ser só aquela nutricionista que chega e fala, como a maioria é, né? E vendo também o tratamento que, por exemplo, a minha mãe, né, que luta contra a balança por muitos anos, eu fui a consultas com ela antes de ser nutri, né? E aí eu via a frustração da minha mãe quando ela saía de um consultório de nutricionista. Porque era só aquela dieta pronta. Ai, você não pode comer mais isso, isso, isso. Ele dava uma lista de coisas que ela não podia mais comer. Minha mãe chegava em casa, tentava seguir ali. Não dava uma semana, ela parava. Então, eu vendo também a frustração da minha mãe, de muitas mulheres ali próximas a mim, eu comecei a perceber que, cara, esse tipo de nutrição não dá certo. Então, eu não quero ser esse tipo de nutricionista. Hoje, Cláudia, o que acontece? Eu viro amiga das minhas pacientes. Eu atendo muitas mulheres na minha faixa etária ali, né? De 25, 30, 40 anos também atendo. E aí a gente acaba se conectando tanto e o atendimento fica tão leve
que a gente passe a ser amiga. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu tinha medo quando eu ia ser atendida, quando eu recaía, de chegar lá e ser Sim. apontada o dedo. Eu Uhum. falei, eu não voltava Não mais. voltava, Porque né? muitos vão apontar o dedo, você já tá mal, porque você recaiu, Aham. você comeu, né, mais do que você queria. Ainda vai ter uma pessoa para apontar o dedo para você? Exatamente. E aí eu sempre falo, eu não sou a nutricionista que vai te julgar. Eu vou pegar na sua mão e vamos tentar entender o que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu vou com ferramentas, com estratégias para minha paciente. Hoje eu tento, assim, blindar minha paciente de todas as formas, dando para ela o que eu aprendi. Então, o meu conhecimento, ele não para em mim, eu passo para frente mesmo. E eu acho que é assim que a minha paciente ela começa a ter essa consciência que eu tenho na minha vida inteira, né? Não só na Uhum. alimentação, mas essa consciência. Então, é isso que eu passo ali nos meus atendimentos. E eu queria falar um pouco que eu adorei a sua rede social. Acho que o Obrigada. pessoal que, que tá aqui tem que. Depois ela vai dar a rede dela. É, eu vi, uma situação que quando você chega em casa, tá? Como é que você viveu o seu dia? Você contando aquela Ah, história, sim. né? Do... Eu gostei muito. Eu queria que você pudesse falar um pouco para as pessoas sobre essa frase, né? Sim. A Cláudia está falando de um vídeo que eu fiz há alguns meses atrás. E foi engraçado não, né? Talvez irônico, Cláudia. Porque eu fiz esse vídeo e um dia depois eu perdi uma amiga. Meu Deus. Eu tava sentindo, assim, Chegou naquele dia, naquela semana, eu tava muito reflexiva sobre a vida. Então, por que a gente faz o que a gente faz? Tem gente que eu vejo, assim, ao longo do dia, que aquela pessoa ela faz sempre a mesma coisa, ela não tem propósito, ela vai no automático. Então, ela trabalha no emprego que ela não gosta, quando ela tá em casa, ela não dá atenção pra família. Se ela tá na academia, ela tá viajando no celular. Nada tem propósito na vida da pessoa. Não tem entrega para aquele momento. E aí, no fim do dia, como que você se sente? Normalmente frustrada. É. Você vai estar achando que a vida não faz sentido. E pra mim, tudo tem que ter propósito. Eu gosto de Uhum. trabalhar com a consciência de, caramba, eu tô aqui agora e tem um propósito pra eu estar aqui. E aí, naquela semana, eu senti de falar isso, sabe? De expressar ali o que eu acredito, né? De viver com consciência, viver com presença naquele momento. E depois eu vou contar por que eu entrei nessa linha de pensamento. Tem pouco tempo, não tem muito tempo que eu penso desse jeito. E aí, no dia seguinte, acontece de eu ter uma Mas ela estava notícia. doente ou foi de repente? Tava doente. Uma amiga, assim, que modelou comigo. Eu já fui modelo de maquiagem. A gente trabalhou juntos por um tempo. Ah, sinto muito. Obrigada. E aí, no dia seguinte, eu recebo uma menina nova. E aí eu falei assim, caramba, ontem eu tava falando sobre isso, sabe? De você viver com presença naquele momento, porque a gente não sabe quando a gente vai partir. Uhum. Eu já tive algumas perdas na família que foram muito dolorosas. E eu lembro que, assim, depois que você perde uma pessoa, você fica muito reflexiva, né? Aham. Sobre a vida, Eu vou te sobre... falar, posso falar uma coisa aqui Claro. para preencher? Eu fui tentar diminuir a alimentação, fiz uma dieta por mim mesma, né? Uhum. E a ausência do alimento fez eu chorar o tempo todo, a semana toda, Caramba. sentindo a falta da minha mãe, que faleceu. Olha só. Mas eu consegui, né? Eu consegui, tipo, diminuir, Uhum. né? Porque eu queria, tinha um propósito, por mim mesmo, né? Uhum. Vou diminuir essa comidinha aqui, sabe? Vou botar um menor prato. Sim. Só que quando eu botava esse menor prato, eu tinha muita saudade dela. Sim. E a mãe é o alimento, né? E aí eu Nosso comia... primeiro alimento vem da nossa Exatamente, mãe. eu comia e sentia, sabe? Sim. Mas eu consegui diminuir. Caramba, você entrou num ponto muito importante, né? O quanto o alimento, ele tem esse poder também, né? O alimento é cura, o alimento é afeto. Não é só a gente se alimentar para matar uma fome. Alimento é nutrição mesmo, né? Então, ali dentro daquele alimento vai ter componentes para nutrir o nosso corpo, para nutrir nossa alma, nosso espírito. Então, eu acredito também nisso. Acredito que o alimento, ele precisa ser visto dessa outra forma também. De um jeito um pouco mais delicado. Porque a gente nasce comendo. Então, o alimento, né? Primeiro, o alimento vem da nossa mãe, que é o leite materno. E, se Deus quiser, a gente vai partir dessa vida ainda comendo. Então, a comida, ela faz parte da nossa vida inteira. Então, a gente vai precisar lidar bem com ela. E eu achei muito interessante quando você falou essa frase. Se alimentar
sem abrir mão da liberdade. Isso, acho que para qualquer pessoa que está ali, Sim. é tudo. Porque, não vou viajar porque eu estou de dieta, eu não vou Não fazer tem isso. como. Entendeu? Então, Não tem como é como. essa frase? Sim. Não tem como, né, a gente deixar de fazer as coisas que a gente faz. Então, sempre converso com meus pacientes. Ó, momentos de confraternização sempre vão acontecer. A gente vai precisar lidar com eles. Então, assim, vai vir Natal, vai vir Ano Novo, o Dia das Mães. Graças a Deus por esses momentos, porque é o momento que a gente compartilha com a família, com quem a gente ama. Então, a gente vai precisar lidar com esse tipo de alimento e situação. Então, num momento desse, normalmente a tendência é que, se a pessoa está numa dieta muito restrita, é aquele momento que a pessoa vai chutar o balde. E aí ela vai comer tudo que ela pode e não pode naquele momento, naquele dia. Então, trazer um pouco mais de consciência até mesmo para esse momento. Então, como lidar com esse tipo de situação ali na sua rotina? Tendo estratégia, mas mais do que isso, tendo consciência. Por exemplo, dia de domingo é o dia que eu vou almoçar com meus pais. Então, é um dia que eu sei que minha mãe vai fazer sempre aquelas comidas maravilhosas, né? Então, durante a semana, eu tento manter ali a minha dieta, né? A minha alimentação a mais saudável possível, porque eu sei que final de semana eu vou estar lá com a minha família, confraternizando. Não deixo de comer. Por exemplo, semana retrasada, minha mãe fez lasanha. Coisa maravilhosa. Lasanha de mãe, né, gente? Então, eu sabia, né, que era um prato super calórico, que poderia, né, me trazer ali, talvez, um excesso, né, de calorias. Mas eu fui e comi. Comi um pedacinho. E aí, uma dica muito legal que eu dou para meus pacientes, nesses momentos de confraternização, é ter a consciência daquele momento. Então, estar presente. Eu gosto muito de usar comer com atenção plena. Então, tá ali, prestar atenção no que você está comendo, na textura daquele alimento. Por que aquele alimento é legal? Por que o alimento que você tirou lembrava a sua mãe? Provavelmente porque ela que fazia, provavelmente porque era o momento que vocês confraternizavam. E aí você consegue deixar esses momentos também de confraternização mais especiais ainda, porque você tá ali consciente daquele momento. Então, é assim que a gente vai fazendo. A gente vai equilibrando, vai tendo mais consciência. Pensar que você, no aniversário de criança, por exemplo, né? Que é um momento que a gente... Ai, meu Deus, é muito difícil. Muito difícil. Mas a gente dá para incluir estratégias antes de você ir para essa festa. E quando você tá lá, você não precisa comer muito de tudo. Você pode provar tudo, mas você não precisa comer muito. Aquele excesso, aquele exagero. Eu vou sempre pro quibe. Um quibe, adoro também. Não, porque o quibe não é tão, né? Não é... Não é de farinha de trigo, isso, né? Eu penso assim, né? Eu vou pro quibe, né? Eu já tenho uma moça que eu vou no coquetel, peço ela já bota uns pratinhos de quibe pra mim, eu adoro. E assim, e quando você começa a comer, fazer essa dieta, como é que, espiritualmente, né? Como é que é isso tudo, né? Porque o alimento, ele cura, né? Você quando se alimenta de uma forma saudável, transforma. Transforma. É de dentro para fora. Você é o que você come. Tem uma frase que diz, você é o que você come. Eu já vi isso na internet algumas vezes. É verdade. Eu li uma que também era assim, você é o resultado das suas escolhas, né? Então, É isso aí. Vou até deixar aqui. Olha essa frase, gente. Ela botou você aqui. é o resultado das suas escolhas. Você pode se alimentar mal e ter hábitos ruins. Só não reclama dos seus resultados. Ela vai explicar. Exatamente. Primeiro, deixa eu voltar na primeira pergunta aí, né? Como a gente falou, né? Eu acredito que a nutrição, ela vai além de só matar fome, de só nutrir, mas ela tem essa importância também, eu acho que espiritual e na alma da pessoa. Um exercício legal que eu faço com meus pacientes, que às vezes não gostam muito de comer alimentos saudáveis. Por exemplo, legume, verdura, fruta. E aí eu faço um exercício com ela. Falei, da próxima vez que você se alimentar com esse tipo de alimento, quando você estiver ingerindo, você vai falar assim, nossa, esse alimento está nutrindo o meu corpo. Esse alimento está me dando energia, está me dando vida. Você tem que mentalizar mesmo. Tudo vem da mente, né? Então, a gente vai precisar fortalecer essa mentalidade para lidar com aquele tipo de alimento. Então, a nutrição, ela também vai além por conta disso. A gente vai aprender a lidar de uma outra forma, com mais consciência. Na parte espiritual, a gente tem ali os jejuns, né? Que são algumas culturas, né, religiosas. Tem o jejum como base. Tem algumas outras que tem que ter uma restrição ali de alguns alimentos. Então, a nutrição, ela vai além, sabe? Além do que só nutrir o corpo. É engraçado.
Me fala dessa frase aqui, então. Você Sim. pode se alimentar, voltando à frase. Uhum. Essa frase é chave para mim aqui, porque me impactou, entendeu? Que A bom. frase me impactou e tá lá na rede dela. Você pode se alimentar mal e ter hábitos ruins, só não reclama dos seus resultados. Exatamente. Cláudia, hoje em dia é muito comum você ver uma pessoa que está insatisfeita com peso, que está com uma doença crônica que às vezes vem dos hábitos de vida ruins, reclamando. Ai, porque não sei o quê, porque as roupas não dão, porque eu não sei o quê, porque eu não tô me sentindo bem. Mas caramba, aquilo ali é tudo fruto do resultado que ela teve, dos hábitos da vida daquela pessoa. Então, assim, uma pessoa, ela pode fazer o que ela quiser com a vida dela. Nutricionista, a gente instrui a pessoa, né? A gente não educa no sentido de mandar você fazer tal coisa. A gente instrui, a gente vai mostrar as possibilidades, a gente alerta. Então, eu sempre faço esse alerta também com meus pacientes. Mas a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Mas não dá depois para você não querer colher os frutos que você plantou, Com certeza. né? Então, tudo na nossa vida é plantar e colher. Então, se hoje você se alimenta mal, você é estressado, dorme mal, enfim, não faz atividade física, lá na frente a conta vai chegar. Uhum. Então, essa frase é bem por aí, assim. Não adianta a gente fazer tudo errado. Então, ter hábitos ruins, não fazer atividade física, comer mal, sabe? Mesmo sabendo que você precisa comer bem, você escolhe não comer bem, as consequências vão vir. Às vezes, uma doença crônica. Você tinha falado para mim, só para não esquecer, Tá. que tem 5 minutos por dia de atividade física, né? Já é um começo, né? Tá aí na sua página Sim. também. Me conta um pouco sobre essa relação com a atividade física. Nossa, atividade física é um dos meus pilares de vida saudável, né? Então, eu não consigo desassociar a nutrição da atividade física também. Uma vez que eu entendi a importância daquilo, eu faço todos os dias. Ou, se não, quase todos os dias, né? Como eu falei, a atividade física ela entrou na minha vida primeiro lá na infância, na natação. Então, eu fiz natação por muitos anos. Quando eu saí da natação, eu pulei pra musculação. Eu tinha 14 anos. Nessa época eu era magrinha. Então, nessa época que eu pego as fotos e falo, meu Deus, eu já era magra e não me achava desse jeito, né? E aí, como que também entrou a musculação na minha vida? Outra coisa muito engraçada, né? Minha mãe ganhou um voucher, a gente foi numa festa junina. Minha mãe ganhou um voucher de 1 mês, eu acho, numa academia, lá de perto da minha casa. E aí ela não queria ir sozinha. Aí eu ia com ela pra fazer companhia, ficava na esteira, fazia uma bicicleta. Ainda não podia fazer atividade física naquela época, há muitos anos atrás, né? Meu Deus, há mais de 15 anos atrás. Com 14 anos você não fazia musculação, hoje em dia já pode, né? E aí eu ficava lá na esteira, na bicicleta com ela, pra fazer companhia. E aí, depois, acho que quando eu fiz 15 anos, ainda com 14, o professor me autorizou. Então eu fazia assim, exercício muito leve. Uma cadeira extensora, um agachamento e tal. Só que aí, como eu já tava naquela consciência de eu quero permanecer magra, uma vez que eu fiz a dieta, emagreci, eu quero permanecer magra. E aí eu comecei a frequentar academia todo dia. Aí eu virei uma ratinha de academia nessa época, assim, com 14, 15, 16 anos. Aí eu levei meu irmão também, eu incentivei ele. Hoje meu irmão é professor de educação física. Que bacana! Esse que me zoava na infância. E ele deve ter, assim, você como uma deusa, porque você é linda, né? Obrigada. Pelo amor de Deus. Não, a gente é muito parceiro. Nós somos... minha mãe fala que nós somos gêmeos. Por mais que a gente não tenha nascido no mesmo dia, tem um ano e 5 meses de diferença. Mas a gente é muito parceiro. Então, a nossa relação também começou lá atrás. Nesse sentido, assim, de atividade física. Então, a gente fazia natação juntos. Aí, a gente começou a treinar juntos, né? Fazer musculação juntas. Então, a atividade física também entrou na minha vida dessa maneira, muito natural. E até hoje, eu sou do treino. Então, teve momentos... Isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito. Então, teve momentos ali que eu não conseguia ir com tanta dedicação, na época de faculdade, que eu fazia faculdade, trabalhava e chegava na academia muito rápido, assim, fazia um treininho e saía. Mas ainda assim, sempre esteve ali, sabe? Então, eu sempre incentivo também a prática de atividade física para os pacientes, porque a atividade física,
ela deixa a gente mais independente, então você tem mais autonomia, então você tem menos dores, você consegue emagrecer com mais facilidade, com um corpo mais bonito também, porque se você emagrece somente ali, talvez por conta de restrição calórica, o que pode acontecer é você perder muita massa muscular junto, aí você fica flácida. Então a Uhum. atividade física, ela te dá a possibilidade Eu de... achei legal também de tudo isso, né? Aham. Desculpa, pode completar. Te Só dá de te dar a oportunidade de construir massa muscular. E aí, isso é massa muito muscular é um importante. potinho de ouro pra mulher. Muito. Agora, eu achei muito legal essa frase, cansada de recomeçar, pare de desistir. Eu achei legal, sabe por quê? Conta pra gente. Porque ela me impactou também. Aliás, várias. Tem que depois É, conhecer a rede dela, porque tem várias coisas ali que me impactaram. sim. Ó, hoje eu penso assim, eu sou uma nutricionista de impacto. Então eu vou chegar e vou falar a verdade, talvez seja do signo, né? Somos. Virginiana é Virginianas. direta e reta. Mas essa frase é porque eu acho que o grande, a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu acho que o grande problema das pessoas é começa ali uma dieta no pique, né, intenso e tal, daqui a pouco para. Por quê? Porque freia em algum momento. Né? Acontece situações da vida, como a gente conversou. Aí teve o aniversário do filho. Aí aquela mulher estava de dieta. Aí o aniversário do filho, aí ela comeu um pouco mais e tal, exagerou. Aí ela pensa, agora eu já perdi tudo. Ah, agora eu vou parar porque não tem mais sentido, porque eu já errei. Aí ela vai e para. Ou então aquela outra pessoa que, sei lá, no momento ficou doente, não conseguiu mais dar continuidade na alimentação, nos treinos. Aí ela vai e para. Então, toda vez que você para, você fica mais distante do seu objetivo. Por quê? O corpo, ele entende que, ok, esse é o peso que a pessoa tem e vai ficar por muito tempo. Então, se for um sobrepeso, obesidade, pior. Hum. E aí, também tem uma questão mental dos seus fracassos, né? Do acúmulo dos fracassos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. O cérebro, ele entende que essa pessoa, ela não consegue. E aí, ela vai acumulando fraquezas no seu histórico ali, mental. E aí, toda vez que você para, o seu cérebro fala, ok, é isso que a gente tem, é isso que a gente conhece o fracasso. Aí ela vai parar, aí ela não vai mais continuar, aí anos depois que ela vai querer voltar à atividade física, voltar a comer melhor, aí pode ser que ela pare de novo. Então, assim, o ideal é que você não pare. Uhum. Mas como não parar? Né? Essa é a essa frase história. que eu acho que todo mundo queria saber, a frase de $1 milhão, assim, como não parar nesse processo de emagrecimento ou de vida saudável, mantendo a constância e a perseverança. Por exemplo, Mas, eu recaí hoje, sim, né? Eu recaí. O que pode ser feito para eu poder continuar? Em vez de eu chegar, eu recaí, pronto, acabou. Como é que eu faço? Não, isso. eu recaí e o que acontece, por exemplo? O que você sugere? Eu sugiro que você apenas volte. Parece simples e é, mas é só você voltar a fazer aquilo. Por isso que eu dei o exemplo, né, do aniversário do filho de 1 ano, que às vezes, né, sobra muita comida na casa daquela paciente e tal. E aí eu sempre explico, ó, o ideal é que você não tenha em casa, esse é o melhor cenário, né, porque quando a gente não tem em casa, menor é a exposição para aquele alimento que é calórico. Então, não tendo em casa, a gente não tem vontade, porque a gente sabe que não vai estar ali. Então, tá bom. Naquela semana, você não conseguiu ir bem, você não se alimentou da forma que você gostaria, não fez a dieta que você estava pretendendo fazer, não conseguiu ir para os treinos, o quanto antes volte. Então, assim, semana que vem eu vou conseguir reagendar ali os meus horários de treino, eu vou conseguir fazer um mercado, porque acabou as coisas em casa. Então, volte. É só você não desistir no meio do caminho. O ideal é que você não desista. E aí, eu falei, né, sobre constância e perseverança, porque a constância, a gente acha que constância é não falhar nunca. Então, todo dia eu tô indo pro treino, todo dia eu me alimento bem, não paro nunca, não posso errar nunca. Na verdade, a constância é acertar mais do que errar. Então, num dia que você sair um pouco da dieta, comer uma coisa um pouco fora ali do que você estava acostumada, ou que você queria comer, né, de saudável, ou você não conseguiu ir treinar, não conseguiu fazer as atividades físicas que você queria, no dia seguinte volta. Mas é importante que você não deixe um buraco muito grande nessa sua constância, porque aí você pode acabar desistindo.
E aí, realmente, vai ficar mais difícil você voltar, sabe? Porque fica cada vez mais longe do seu objetivo. E a persistência é isso, né? Eu falei perseverança, mas é persistência. A persistência também é isso. É você fazer mesmo às vezes quando você não quer. É você ir pra academia mesmo sem vontade. Você precisa persistir naquilo que você quer, no seu objetivo. Ah, bacana. Agora eu quero falar um pouco de mim. Ai, tá? conta, Porque que eu já falei a com... beça. Não, porque eu já tô com 50, eu já tô na menopausa. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre essa... Ou seja, aí não tá ainda, mas eu tô, né? Você falasse um pouco da menopausa, né? Como é que é a nutrição junto à menopausa? O que a gente deve fazer? Porque é muito calor. E às Sim, vezes é muito frio. Então, são várias emoções aqui sim. que a gente sente, né? Eu tô falando de mim porque eu Aham. tô nisso. É um turbilhão, né, na vida Muita da mulher, coisa. Chora, não aí daqui a é? pouco fica triste, sabe? Ressecamentos. É muito Sim. complicado. Ó, eu escuto das minhas pacientes que já estão ali na menopausa, pré-menopausa, elas falam assim, Ingrid, imagina uma TPM eterna. Eu falo, não vou aguentar. Não tem como. É, a menopausa, ela muda a vida da mulher de uma forma, eu acho que completa, né? Complicado. Muda tudo na vida da mulher. E aí, o que acontece? Às vezes pode dar, além, né, dos calorões, que eram os mais conhecidos, os sintomas mais conhecidos da menopausa antigamente eram os calorões. Talvez uma queda de libido, Acho que o ressecamento o também. ressecamento. Hoje a gente sabe que existem muitos mais sintomas, né, na menopausa e varia de mulher para mulher. Então você pode conversar às vezes com uma amiga que tem a mesma idade que você, que esteja passando pela mesma situação, e você vai perceber que os sintomas que ela tem, você pode não ter. Aquilo que você tem, ela pode não ter. Então, N fatores, né, na vida da mulher, na menopausa. Mas um fator que às vezes é bem... que coincide, assim, com várias mulheres, é o aumento de peso. Então, nessa fase, onde a mulher já está emocionalmente abalada, que as coisas no corpo vão mudando, o peso ainda começa a aumentar. Isso por conta mesmo de questão hormonal. Então, começa a cair ali estradiol, aí começa a ter essas alterações hormonais que influenciam diretamente no acúmulo de gordura e perda de massa muscular. Então, o que eu te recomendaria nessa fase, né? E para todas as mulheres de menopausa? Atividade física, não pode negligenciar. Se a mulher nunca fez atividade física, provavelmente essa mulher ela vai sofrer mais com as consequências da menopausa do que a mulher que já é treinada. Isso por conta do que eu falei. Massa muscular começa a declinar nessa fase da vida, aumento de gordura. As alterações hormonais, elas começam a ser muito mais intensas na mulher que ela não faz atividade física. A vontade de comer doce, né, Cláudia? Demais. É o que eu sempre escuto das minhas pacientes. Demais. Uma vontade, vai chegar a aguar. Agora, por exemplo, você falou, chegou a aguar aqui. E aí isso vem. E também mais difícil, eu não tenho mais aquela facilidade quando eu tinha 30 De perder de peso, perder né? peso. Exatamente. Eu parava de comer, no dia seguinte já tava uns não sei quantas gramas a menos. Exatamente. Então, assim, a estratégia para uma mulher pré-menopausa e menopausa é diferente. Então, as minhas pacientes de menopausa, eu sempre vou indicar diminuir um pouquinho a ingestão de carboidrato. E isso inclui ali os docinhos. Então, eu imagino que seja muito difícil, né, nesse momento ali, de você recusar um docinho, porque você quer, fica com vontade, né, por conta também de desbalanço ali de insulina e glicose. E aí você vai precisar reduzir o carboidrato. O que você faz, então? Nessa fase da vida da mulher, eu gosto muito de utilizar algumas fibras. Então, a gente pode utilizar ali algumas sementes, alguns cereais mais específicos para essa fase da vida da mulher, tipo a linhaça. Ótimo. É muito legal. Semente de abóbora é uma coisa muito legal pra gente usar. Em que momento você pode usar? A linhaça, você pode colocar, por exemplo, num ovinho mexido. Fez um ovinho ali de manhã, coloca a linhaça, ela vai ativar os olhos. Semente de abóbora dá pra colocar ali numa salada. Então, na hora do almoço. E aí, tem que comer fibra. E aí, consequentemente, comendo fibra, tem que beber água. Então, acaba que sendo uma cascata, né? Uma coisa vai levando a outra. Mas a estratégia, ela precisa ser diferente, sim, nessa fase, por conta dessas questões hormonais também. A gente pode também colocar alguns fitoterápicos. Fitoterápico, nessa fase da vida da mulher, vai ser
super legal, super benéfico também, para trazer esse vigor físico, né? Essa disposição que às vezes falta na vida da mulher, para ajudar na secura, normalmente na secura vaginal, secura mesmo de tudo, né? Minhas pacientes falam que fica tudo seco. Tudo seco. Tudo. Parece um deserto. Então, vai ser interessante a gente também trabalhar com alguns ativos para poder melhorar também essa parte e a mulher seguir a vida dela, né? Realmente com vigor. Ah, você falou uma coisa, eu quero saber do vício de chocolate. Ai, sim. Vício de chocolate, gente. Sim. Quem tem esse problema? Como a gente pode resolver? Sim. Como pode resolver? Vamos lá. Gente, chocolate, eu acho que é o alimento preferido da maioria das mulheres. Eu conheço pouquíssimas mulheres que falam que não gostam de chocolate, ou então Falando que com prazer, né? O prazer que a gente sente. prazer do chocolate, nossa, eu acho que não existe nenhum alimento assim que cause isso na gente, né? O chocolate, ele tem esse poder. E aí eu não sei se é realmente ali algo mais mental, neurológico, ou se a gente fez ficar dessa forma, né? Pode ser também que a gente que tenha colocado o chocolate ali Pode ser. nesse patamar, né? Não sei. Mas, então, como vencer esse vício pelo chocolate? Eu acho que quando a gente equilibra os nossos hormônios, normalmente a tendência é que a gente diminua a vontade de doce. E aí, consequentemente, o doce chocolate também. E como é que equilibra isso? Que faz esse equilíbrio, né? Bom, como eu falei aqui, né, na menopausa, a gente consegue equilibrar principalmente insulina e glicose, que são esses hormônios aí que fazem a gente ficar com muita vontade de comer doce. Então, equilibrando, trazendo um pouco mais de fibra para sua alimentação, colocando mais legumes e verduras, colocando proteína. Esses dias eu fiz uma palestra, Cláudia, e aí para mulheres também, assim, né, a partir de 40 anos, e eu percebi que a maioria não come proteína suficiente ao longo do dia. Normalmente a gente esquece, né, de comer proteína, às vezes é muito no automático ali, de manhã só um pãozinho com café, aí de tarde um pouquinho só de proteína, porque não gosta muito de carne, e aí chega no lanche da tarde, às vezes nem faz lanche da tarde, chega à noite comendo, né, quase o reboco da parede. E aí... Essa é boa. E aí é nesse momento que entra ali a vontade muito grande de comer chocolate, de comer doce. Por quê? Se você dá pouco nutriente pro seu corpo, ele em algum momento ele vai pedir. E aí, normalmente, a gente tem a tendência de querer comer doce nesses momentos, né? Então, se a gente tá ali com um desequilíbrio nutricional, né, ao longo do dia, provavelmente essa paciente ela tem mais vontade de comer doce, de comer chocolate. Então, pra gente equilibrar, né? Como vencer essa compulsão, então, por chocolate? Eu diria para você colocar mais fibra, normalmente, né? Aveia, linhaça, são fibras legais pra gente incluir na nossa rotina. Eu falei da linhaça para a saúde feminina, né, na menopausa, mas, num geral, assim, é maravilhoso também pra gente incluir. Chia, aquelas sementinhas pretinhas, né? Você Legal. pode incluir. Eu tô botando aqui, tô olhando aqui já pra Pode. anotar, gente. Já tô anotando aqui, chia. Ué, tem que ser. Ó, eu sou a Nutri que passa sementinha para as minhas pacientes. Minhas Semente. pacientes, elas saem da consulta sabendo, assim. É muito engraçado quando eu encontro uma paciente que já teve alta nutricional, né? Que isso acontece. Aham. O paciente chega no objetivo. Como que é alta nutricional? Me conta. Chega no objetivo. Chega no objetivo, e aí a gente faz só depois as consultas de manutenção, a cada 3 meses, 6 meses. E aí, às vezes, quando eu encontro elas falam, Ingrid, uma vez que eu aprendi com você a comer as sementinhas, eu nunca mais deixei de comer. O que é bom? Além de equilibrar essa parte aí, né, de vontade de comer doce, ajuda no intestino. Então, mulher normalmente tem muita prisão de ventre. Então, colocando mais fibra, a gente também melhora essa parte intestinal. E aí, lá no intestino também a gente faz esse equilíbrio hormonal, porque no intestino a gente também tem produção hormonal. Então, a gente precisa estar muito atento ao nosso intestino. E aí, com isso, né, com essas estratégias, a gente consegue vencer a compulsão por doce e por chocolate. Mas o que é importante? Você tava falando, eu já tava anotando aqui, por isso que bom. Que bom, depois eu te dou mais dicas. E aí, outra coisa que é importante, né, pra mulher, por mais que ela às vezes não esteja lá na menopausa, é importante entender que na TPM, como a gente tem um desequilíbrio hormonal, essa vontade de comer mais carboidrato, ela pode aparecer. E aí, como eu falei, eu não sei se foi a gente que colocou o chocolate lá, no top 1,
ou se realmente o nosso cérebro tem algum receptor lá do cacau, né? Porque a gente, normalmente na TPM, a gente quer comer chocolate, né? Então, o chocolate dá aquele conforto, aquele afeto. Então, eu acho que ter compaixão com a gente mesma nessa fase da vida Ah, também é bacana, importante. E bacana. aí, eu consigo incluir chocolate no plano alimentar da minha paciente. E aí, Hum, qual é o pulo do gato? Pra ela também não acabar detonando ali, né? O chocolate todo. Porcionar as frações, né? Porcionar as frações, ó. Porcionar o chocolate, né? Em frações pequenas de 20, 25 gramas. Comer depois do almoço. Não comer, assim, no meio da tarde em jejum. Porque senão a gente vai ter mais produção de insulina, né? Glicose altera a glicose, insulina. Ó, anota isso, gente, as Isso. dicas. Então, ó, fracionar o chocolate de 20 a 25 gramas. Depois do almoço, como sobremesa mesmo. E aí, de preferência, um chocolate de boa qualidade. E Uhum, isso já vai tirar do seu paladar aquela vontade de comer mais. Porque uhum. se for um chocolate ao leite, a vontade que a gente tem é comer mais depois. É. Isso por conta do açúcar mesmo, tá? Daquele chocolate. Então, o ideal é que a gente coma um chocolate meio amargo, um chocolate 50%, 60%. Começa com um Uhum, pouquinho ali, 40% para você ir acostumando o paladar. E depois, quando você está acostumado, você pode começar a aumentar a uhum. quantidade de cacau. E aí, o chocolate em si, ele já tem alguns fitoquímicos importantes nesse processo. Então, tem antioxidantes. Ele é um ótimo alimento. É porque a gente usa, às vezes, de forma É, errada, né? compulsivo. Compulsiva. Mas é isso. Eu acho que as minhas dicas maiores para chocolate é essa. Então, porcionar o chocolate, comer depois do almoço como sobremesa. E começar ali com chocolate já meio amargo, pra... Então, já que você falou dessas pessoas que você lida, que são seus pacientes, né? Clientes, amigas, você Sim. tem como contar para mim, Hum, assim, um depoimento, alguma coisa que aconteceu junto a elas, assim, não precisa falar nomes nem tá. nada, que foram transformadoras Ai, através do vários. seu trabalho, tá? Sim. Nossa, vários. Eu acho que um relato muito legal foi uma das participantes de um grupo que eu fiz. Eu faço grupos de desafios, né, com as mulheres desde a pandemia. Isso porque eu entendi que, caramba, essas mulheres precisam de ajuda. A maioria estava em casa. E eu já vou entrar aqui no assunto de grupo, você nem tinha perguntado isso, né? Mas para chegar nessa paciente. E aí, na pandemia, eu entendi que eu precisava usar o meu conhecimento para ajudar essas mulheres. As mulheres em casa, a gente não tinha perspectiva. Quando que a pandemia ia acabar, né? Todo mundo preso em casa, só comendo, porque era a única tarefa que a gente tinha de diversão. Mas ganhando peso, perdendo qualidade de vida, ficando cada vez mais desanimadas, sabe? Mais desgostosas de si mesmas. E aí, na pandemia, eu criei o meu primeiro grupo de desafio para mulheres. Esse grupo, Cláudia, entrou mais de 200 mulheres. Mesmo. Mais de 200. Foi um grupo gratuito de 7 dias. E aí eu fiz pra testar, eu ainda meio assim, né? Eu tinha pouco tempo, né, de formada, ainda meio insegura de como seria, mas eu me arrisquei, porque eu sou dessas que eu vou com medo mesmo. E aí, uma das participantes, ela estava em tratamento de câncer. Hum, E aí ela não me falou, assim, ela fez o grupo com a gente. Todas as orientações que eu dava era de forma geral para as mulheres, então ela servia para ela também, né? Eu não passava nada ali que poderia piorar o quadro dela. Mas eu me lembro que depois desse grupo, as meninas quiseram continuar comigo, então a gente fez depois um grupo ali de mais dias, depois a gente fez um grupo de 1 mês. E aí uma vez eu encontrei com essa participante do grupo na rua, e ela falou: Ingrid, eu preciso te falar que você mudou a minha vida. olha, Hum, emocionante. Emocionante, assim. E eu falei assim, nossa, sério? Aí ela me explicou que ela estava em tratamento de câncer e ela não sabia como se alimentar. Ela não tinha oportunidade de ir numa nutricionista, porque ela já fazia um tratamento muito caro, já tinha custos demais com medicação. E o grupo foi para ela ali um pontapé para uma vida mais saudável. E ela falou que tudo que ela aprendeu ali dentro, que ela escrevia, tudo que eu falava, ela ficava atenta e que ela colocou em prática todas as coisas que eu falava, assim, dos alimentos que eram melhores para ela comer, das estratégias de horário, então ter horário para se alimentar. E aí ela falou que quando ela voltou na consulta com o onco dela, ele falou que estava surpreso, porque ela estava muito mais
revigorada para um tratamento de câncer que ela estava fazendo. Olha. Então, como eu falei, a nutrição cura, né? Uhum. A nutrição, ela ajuda também nessa parte de prevenção de doenças. No caso do câncer, não, né? Mas a gente consegue atrelar muito essa parte mais de melhora do quadro do paciente no câncer, mas desse estilo de vida mais saudável. E assim, ela foi transformada pela nutrição. Então, ela não sabia como comer, o que comer, em quais horários. E aí, no grupo, a gente, né, eu fui fazendo alguns desafios com elas. E aí, escutar do oncologista que ela estava muito bem, que ele estava surpreso com a volta dela, porque ele esperava encontrar ela definhando. E não. E Ele olha como encontrou você foi ela... importante, né? Encontrou ela desse jeito, sabe? Mais viva e ativa. Então, ela falou, Ingrid, eu sou grata por você eternamente. E ela hoje tá bem? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é uma das histórias, assim. Eu tenho muita coisa legal. A gente tem que fazer um podcast de 2 horas na próxima vez. Agora, eu queria saber sobre o método Floresça. Que você contasse pra mim sobre esse método. Eu achei tão interessante. Sim. Bom, o método Floresça é o meu programa de emagrecimento para mulheres. E, como eu falei, pra mim tudo tem que ter sentido, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso de um nome pro meu programa nutricional. Mas eu não queria que fosse qualquer coisa. Eu já tinha visto vários nomes, método disso, daquilo outro. Eu falei, gente, eu não gosto de ser igual a ninguém. Márcia, desculpa. Cláudia. Eu não gosto de ser igual... Mas 2 pessoas já me chamaram de Márcia, eu tenho cara de Márcia. Acho que tem. Tô falando sério. Perdão. Então, eu queria que fosse algo com sentido, né? E aí, pesquisando daqui e dali, me veio esse nome. Florescer, algo assim, né? E aí eu falei, gente, será? E aí eu fui pesquisar o processo das flores. E eu achei o processo das flores muito parecido com o processo de emagrecimento. E eu falei assim, é isso. Eu acho que foi muito intuitivo e eu acho que foi muito a voz de Deus falando comigo mesmo, sabe? O meu programa nutricional, ele tem o meu coração. Então, minhas pacientes que entram no método Floresça, elas sentem que é diferente. Dentro desse método, a gente tem 4 fases. Então, a gente vai passando, né, pelas fases a cada mês. E aí, por exemplo, a primeira fase é a fase da semeadura. É onde a gente prepara ali o corpo da paciente para o processo de emagrecimento. Porque quando a minha paciente ela chega para mim com sobrepeso, obesidade, ela tem uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica, a gente não pode negar. E ela chega para mim inflamada, às vezes com uma síndrome metabólica, a gente vai precisar cuidar daquele corpo de dentro para fora. Então, a primeira fase, a gente faz um detox corporal. Uhum. E não é aquela dieta doida, detox, mas a gente faz ali, a gente ajuda o nosso fígado a desintoxicar. Então, na primeira fase, eu já trago ali alguns ativos, um alimento que é mais específico para essa parte de detox. E aí, minha paciente, ela fica ali de 21 a 30 dias na primeira fase, na fase detox. Na segunda fase, é a fase da frutificação. Não, floração primeiro, desculpa. Da floração. A segunda fase, a gente já começa a trabalhar ali com algumas outras estratégias de redução de calorias, redução, às vezes, de ultraprocessados, quando é aquela paciente que come, né, muitas coisas prontas já, industrializadas, ou que não tem horários. Então, ali a gente já começa a ajustar também a rotina da paciente. Na terceira fase, que é a fase da frutificação, a gente já começa a acelerar os resultados dessa paciente. Normalmente, ali na metade, né, do caminho, a minha paciente já conseguiu perceber muitas diferenças. Às vezes, o peso não mudou tanto, porque tem isso, né? Uma vez eu falei aí numa palestra que perder peso é diferente de emagrecer. Então, se a gente quer um emagrecimento saudável, a gente precisa ter essa constância e paciência também nesse processo. Mas aí, no meio do caminho ali, a minha paciente, ela percebe que o sono já melhorou. Ela já está mais disposta, as roupas estão cabendo melhor. Então, mudanças muito significativas também vão acontecendo ao longo do caminho. E aí, nessa fase, a gente também consegue trabalhar com alguma estratégia que seja um pouco mais indicada nessa fase. Por exemplo, na terceira fase, eu gosto de incluir ou um jejum intermitente. E aí, o jejum intermitente realmente feito para ela. Não é aquele jejum intermitente que você só fica sem comer. É uma loucura, né? Que às vezes não é uma dor de cabeça. É um jejum intermitente programado. Então, programado para a vida dela, programado com o histórico dela. E aí, a gente também consegue colocar alguns ativos também que vão melhorar
vão acelerar metabolismo, vão ajudar na queima de gordura, nessa fase de frutificação. A última fase é a fase da maturação. A maturação? Maturação é quando as flores já estão prontas para desabrochar. É normalmente na fase que a minha paciente ela já tem autonomia para escolher aquilo que ela precisa comer. É nessa fase que ela vai falar para mim assim, Ingrid, fui numa festa ontem e consegui pela primeira vez resistir a tal coisa. Ou então eu consegui segurar meus impulsos e não acabar comendo mais do que eu precisava. Então, nessa última fase, a gente já fez um longo caminho de mudança de mentalidade também. Então, na última fase, é a fase que normalmente eu dou Sabe alta pra ela. Rindo? Uma vez eu fui no evento, mas tinha tanta comida, eu tava em dieta, uma dieta minha, eu saí correndo. Ai, gente. Não, eu fui, terrível, eu fui, né? Fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Falei, pra nem ficar ali, né? Não vou ficar olhando, entendeu? É a mesma coisa um alcoólatra com a bebida dentro de casa. Sim. Difícil demais de resistir. É muito... Agora eu quero... Ó, a gente tem 5 minutos, acabaram de me informar. Pois é. Falei pra caramba. Pois é. Agora eu queria saber se você quer falar... Você é palestrante também, né? Você já deu algumas palestras. Tem outro método que você quer falar também? Os planos trimestrais, né? Isso. Então, além do método Floresça, né, que é um programa nutricional para mulheres que querem emagrecer, que querem ganhar mais qualidade de vida, eu também trabalho, né, com um plano trimestral, que são 3 consultas mensais. Também tem uma mentoria online. Ah, que bacana. Isso, dentro do plano trimestral. Então, meu paciente já ganha essa mentoria comigo. E nessa mentoria, a gente fala muito sobre comportamento alimentar. Porque eu acredito que não dá para desassociar ali mudanças de hábito da nutrição, da alimentação, da dieta, enfim. Porque senão fica só um papel na mão do meu paciente. E aí ele não vai saber como conduzir aquilo, ele não vai saber, no momento desse, por exemplo, das festas, o que ele vai fazer. Então, né? Ou vai sair correndo, ou ele vai ficar ali e acabar. Eu vou ter que fazer com você, peraí. Porque não tem como eu sair correndo. E aí, né, nesse plano trimestral, a gente também trabalha essa parte, né, de mudança de comportamento alimentar também. Então, por exemplo, minha paciente, ela tem uma compulsão por doce. Na mentoria online, a gente consegue trabalhar, eu trago ferramentas de nutrição comportamental e a gente trabalha isso juntas ali no online. Então, é bem legal. Eu tenho um grupo de pacientes que recebem meus conteúdos semanalmente. Então, tem vários benefícios de ser meu paciente. Ai, que ótimo. Além de ser linda e carismática, né? Porque Obrigada. dá confiança. Isso dá confiança. Sim. A gente fica muito sozinha na época de emagrecimento. Exatamente. A minha ideia é que meu paciente ele não se sinta sozinho nesse processo. Porque é um processo solitário mesmo. Às vezes, na casa da paciente, é só ela que precisa emagrecer. E aí vem o marido cheio de coisa gostosa todos os dias. Aí é o filho que pede para fazer uma comida mais calórica. Então, é difícil. Então, ter ali uma nutri que te ajuda em todo esse processo, eu acho que é fundamental. Com certeza. E a dica para ter mais disposição, dicas para aumentar a disposição? Olha, se alimentar bem já é o básico, assim. Já é a base de tudo. Porque se a gente não tá bem nutrida, falta nutriente, falta energia. Então, a energia que a gente sente, esse vigor físico, ele vem dos nutrientes que tem nos alimentos. Então, eu acho que se alimentar bem já é Fala pra elas ali, ó. Fala dicas aí pra elas. Se alimentar bem já é meio caminho andado pra você ter vigor físico, porque os alimentos é que nutrem a gente. Ah, que bom. Olha, eu queria te agradecer muito da sua rede social correndo. Sim. Eu amei a rede social dela. Que bom. Peguei várias informações aqui. Pra mim, né? E vou usar. Lá em casa é mais fácil que eu moro eu e meu cachorro. Então, só entra na geladeira o que eu quero. Né? E você e ele pode ser saudável junto com você. Exatamente. E é isso. Bom, minha rede social é Nutringrid Batista, um I só pro Nutri e pro Ingrid. Lá vocês vão encontrar dicas, meu dia a dia. Então, eu sou a Nutri que fala a verdade, fora da caixinha mesmo. Então, eu trago essa consciência até mesmo na minha rede social. E foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, amei querida. falar, eu falo pra caramba, né? Mas não, você me ajudou muito, assim, eu fui recordando, eu me emocionei. Eu amei muito isso. importante, os seus olhos brilham, você realmente ama o que você eu faz. Eu amo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu também sou apaixonada, Pronto. Então já ajuda, né? Vamos dar um tintim aqui, agradecer o pessoal da equipe aqui do estúdio, nosso estúdio. Obrigada. Muito obrigada, E até amei. o próximo Pod Belas. Tchau, tchau. Beijo.